pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um bate-papo nosso sobre o desejado de todas as nações. Hoje, a gente vai fundo, hein? Vamos mergulhar nas ideias centrais do capítulo 4, que se baseia lá no Evangelho de Lucas. Exatamente, Dani. E o título do capítulo já dá a letra, né? Hoje vos nasceu o Salvador. Então, já se ajeita aí, porque a conversa de hoje promete ser daquelas bem especiais e profundas. Para a gente começar, olha só essa frase que já dá o tom da nossa conversa. O Rei da Glória muito se humilhou ao revestir-se da humanidade. Puxa, isso aqui praticamente resume a essência do capítulo inteiro, não acha? Totalmente. É um paradoxo, né? É quase inacreditável pensar nisso. Um ser tão poderoso escolhendo a fragilidade, a humildade de se tornar um de nós. É o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar hoje. E é justamente esse o ponto do nosso primeiro tópico, o rei em humildade. A grande questão aqui é, por quê? Por que um rei divino abriria a mão de toda a sua glória? É uma pergunta que, nossa, deixa muita gente pensando. É verdade. E é uma pergunta que a gente vai tentar desembolar aqui. A ideia central, o ponto-chave, é que essa glória foi velada, ou seja, foi escondida de propósito, não foi por acaso. E o motivo era bem específico. Foi para que a aparência dele, sabe, a majestade exterior, não fosse o que atraísse as pessoas. A ideia era fugir completamente daquela coisa de ostentação, de poder terreno. Isso foi uma escolha super intencional. O plano não era que as pessoas ficassem impressionadas com o exterior, com a riqueza ou com o poder. Era para que a atenção fosse direcionada para algo muito, mas muito mais profundo. E o que seria esse algo mais profundo? Era a própria mensagem, a verdade em si. O grande objetivo era que as pessoas se sentissem atraídas pela beleza da verdade celestial, sabe? E não pelo brilho do ouro ou pela pose de um rei. Faz todo sentido, né? A aceitação, a fé, deveria vir do conteúdo da palavra de Deus e não de uma demonstração de força, de poder ou de qualquer grandeza humana. Ok, mas e o mundo? Como é que o mundo reagiu a essa chegada tão discreta, tão humilde e sem nenhum alarde? É aqui que a história ganha um contraste que nossa, é gigante. Gigante é pouco, Dani. Nem me fala. Essa segunda parte do capítulo mostra exatamente isso. Um mundo indiferente. É impressionante. A reação no céu foi uma e aqui na Terra foi outra totalmente oposta. Parece que eram dois universos que não se conversavam. Olha só que absurdo esse contraste, Dani. De um lado, o céu em festa, os anjos celebrando esse plano de redenção com uma alegria imensa. Aí você olha para o outro lado, para a Terra, e principalmente para Jerusalém, e o que você vê? Um povo totalmente alheio, focado em rituais sem sentido, em busca de dinheiro e poder. É chocante, né? E pensar que os anjos viram isso em tempo real. Lá no céu, um propósito glorioso se cumprindo, e aqui embaixo, o pessoal preocupado com os próprios interesses, completamente despreparado para o maior evento da história. E o mais doido é que nem mesmo no templo, que era para ser o centro de tudo, o coração da vida religiosa, nem lá eles perceberam. Pensa só, os sacrifícios que eles faziam todo santo dia apontavam para aquele exato momento. Mas ninguém estava preparado. Exatamente. Os líderes religiosos, as pessoas que deveriam ser as primeiras a saber, a anunciar, a celebrar, estavam assim completamente por fora. É uma ironia que chega a doer, não acha? E essa citação do livro fecha essa ideia de um jeito perfeito. Olha só. Corações egoístas e absorvidos pelo mundo ficavam impassíveis ante o júbilo que comovia o céu. Ou seja, a indiferença tinha uma raiz, o egoísmo, as preocupações do dia a dia. É quase um soco no estômago, né? Porque mostra como a gente pode, às vezes, estar tão focado nas nossas coisinhas, nos nossos problemas, que a gente perde o maior evento da história acontecendo bem na nossa frente. Tá, então se os importantes, os líderes religiosos, não estavam nem aí, para quem que a notícia foi dada? Quem ficou sabendo? Ah, é aí que a história dá uma virada linda e surpreendente. A mensagem foi direto para os humildes, para os pastores que estavam lá nos campos. Um grupo que naquela sociedade ninguém daria nada por eles, muito menos esperaria que recebessem um anúncio vindo do céu. E não era um grupo aleatório de pastores, sabe? Eles estavam lá, de noite, no campo, cuidando dos rebanhos e conversando justamente sobre isso, sobre a promessa do Salvador. Eles estavam esperando, meditando sobre as profecias. Ou seja, eram os únicos que estavam com o coração aberto para isso, que estavam de fato orando para que o rei viesse. A mensagem encontrou, assim, o destinatário perfeito, aquele que estava na mesma sintonia do sal. E aí, no meio dessa conversa, do nada, pá, acontece isso aí. Um anjo do Senhor aparece, a glória de Deus brilha em volta deles
Imagina o susto. O coração deve ter ido parar na boca. Ah, com certeza. O texto fala que eles tiveram um grande temor, um medo gigantesco. E dá para entender perfeitamente, né? Não é todo dia que o céu literalmente se abre na sua frente e uma luz divina te cerca. Mas a primeira coisa que o anjo faz é acalmar o coração deles. Ele diz: não tenham medo. E logo em seguida, solta a notícia mais incrível de todas. Eu trago para vocês uma notícia de imensa alegria, que vai ser para todo o povo. E essa parte, para todo o povo, é muito forte. Deixa claro desde o comecinho que a mensagem não era um segredo para poucos. Não era para um grupo fechado. Era para todo mundo, sem exceção. E o anjo foi super claro, né? Ele não só deu a notícia, ele deu um passo a passo, foi bem didático mesmo. Primeiro acalmou a galera, depois falou exatamente como e onde eles iam encontrar Jesus. Isso. E para fechar, ele deu o sinal que eles precisavam procurar, um bebezinho deitado numa manjedoura. Quer dizer, uma imagem de humildade total. Era como se ele estivesse preparando o coração deles para encontrar um salvador na pobreza e não num palácio cheio de luxo. E aí, depois que o anjo deu o recado e deu o sinal, a festa no céu, que estava ali meio contida, simplesmente explodiu, não dava mais para segurar. É exatamente isso. E essa parte final do nosso papo é sobre essa mensagem que atravessa os séculos, né? O cântico dos anjos que ecoou naquela noite e que, de alguma forma, continua ecoando até hoje. E que cântico, hein? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É uma frase que a gente ouve tanto, mas que se a gente parar para pensar, nossa, o peso e o significado que ela carrega são gigantescos. Totalmente, e não era um anjinho cantando sozinho, era uma multidão dos exércitos celestiais. Tenta imaginar essa cena, é uma declaração que ecoa através do tempo, é a promessa central de tudo. E a reação dos pastores depois que os anjos sumiram? Eles não ficaram lá parados se perguntando, será que foi real? Nada disso. O texto diz que eles foram com grande pressa para Belém. Essa é a atitude de quem crê de verdade. Foram conferir na hora, sem hesitar. E claro, encontraram tudo exatamente como o anjo tinha falado. A fé que eles tiveram foi recompensada ali, com a visão do Salvador. E pra gente ir fechando, o texto amarra tudo isso e traz pra nossa realidade. Tipo, tá, e daí? Porque essa história toda importa hoje em dia. O que a gente tira de lição prática disso tudo? Exatamente. E as lições são incríveis. A ideia principal é que o céu e a terra não estão tão longe um do outro como a gente imagina. Que nós, a humanidade, continuamos sendo objeto de um cuidado celestial. E que essa história de Belém tem uma sabedoria que não acaba nunca. Sempre tem algo novo para nos ensinar. E para fechar com chave de ouro, o texto deixa essa pergunta no ar para a gente pensar. Será que o céu e a terra não estão mais distantes hoje do que naquela época, quando os pastores ouviram o cântico dos anjos? Uau, é uma pergunta bem forte para a gente levar para a semana, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais esse bate-papo. Muito obrigado mesmo por terem ficado com a gente nessa jornada. E é isso aí. E não se esqueçam que isso aqui é só um resumo, um gostinho do material completo que está esperando por todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.